Fala, turma, a gente está começando aqui mais uma mesa de sócio, onde a gente mostra para a turma não só a foto final feliz, né, mas qual foi a trajetória do filme. E hoje a gente está aqui com Samir, meu xará, Kerbaj, CEO e fundador lá da Hashdex. Cara, muito obrigado aí pela sua vida aqui. Para a gente é super importante, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por me receber, Samir. Prazer estar aqui. Boa. E para começar, cara, um negócio que assim, é difícil acreditar, a gente que está aqui no Brasil, sei lá, é um orgulho do caramba, né? É verdade mesmo, primeiro ETF de criptomoedas do mundo. Sim, sim. Do O mundo! primeiro do mundo. Brabo, hein, cara? Foi Conta uma. aí essa história, como que foi assim, pô, parte regulatória, você começar, é um orgulho, né? Você fazer parte desse negócio, né? Sim, não, foi um processo longo, né? Eu participo, eu faço parte do time de fundadores lá da Hashdex. A gente enfim, começamos a empresa em 2018, e foi fevereiro de 2018. O Marcelo e o Bruno Caratori fundaram a empresa. Eu me juntei ali em junho. E a gente já tinha essa visão assim, de trazer cripto como uma classe de ativos para o mercado financeiro Tá. O tradicional. início da fundação já foi pensando Exatamente. 100%. E já foi com essa visão de trazer um veículo democrático como o ETF, né, para os investidores brasileiros e até assim, de outras geografias no mundo inteiro. Então a gente começou lá atrás explorando até como criar ETFs nos Estados Unidos. E aí a gente viu que lá, né, assim, o caminho era basicamente impossível ali em 2018 por conta de restrições regulatórias. E a gente viu que aqui no Brasil tinha um caminho, né, assim, tinha, enfim, se tivesse, assim, se os reguladores tivessem a cabeça aberta, tinha um caminho para ter o ETF. E então assim, esse projeto de lançar o ETF que acabou sendo lançado em 2021, ele começou em 2018, né? Então foi bastante tempo ali, 3 anos De luta. de luta, né, de conversas com reguladores, conversas com os bancos, com as corretoras, viajando o mundo ali, tentando entender qual estrutura funcionaria. Então foi uma jornada e tanto ali. Pô, mas é um orgulho, cara. Você tem um negócio que você lançou mundial, né? Top, né? E sendo brasileiro ainda, muito legal. E vocês se conheceram aonde? Vocês como sócios, assim? Teve alguma. Como que foi que começou? O Bruno e o Marcelo são amigos de faculdade, né? Então eles já estavam juntos há bastante tempo. Eu conheci o Marcelo através de amigos em comum e na época eu já investia em cripto e enfim, estava com essa ideia de empreender, né, de trabalhar com cripto. Eu via aquilo como uma oportunidade grande ali. Para mim, né, que tem um background de mercado financeiro e de tecnologia, eu via cripto como essa interseção ali. E na época quando eu conheci o Marcelo, ele estava com essa ideia maluca de criar uma gestora focada em cripto, mas uma gestora global, com base aqui no Rio. E aí eu conheci o Marcelo mais ou menos nessa época, em janeiro, fevereiro de 2018. E aí, enfim, a história fez sentido e a gente decidiu se juntar Se ali juntar. Pô, que bacana. E é engraçado, né? Porque essa parte falando muito mais do Bitcoin, que foi o primeiro a ficar muito conhecido, né? É igual a IA hoje, né? As pessoas se apaixonaram, né? Você via assim, a galera que gostava de cripto era assim, 100% vivia aquilo, só falava daquilo e só vivia daquilo. Igual hoje a galera de IA ali, né, Sim. cara? Uma coisa muito, muito bacana, assim. E hoje, o que são os planos, assim, hoje da Hashdex, assim, para os próximos anos, assim? O que você está pensando? Olha, a hashtag, assim, acho que a gente tem duas principais vertentes de crescimento, né? A primeira é aqui no Brasil. A gente acha que tem um espaço ainda gigante de crescimento. O cripto, por mais que já esteja mais aceito hoje em dia do que era há alguns anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, a penetração na carteira dos clientes Pequena, ainda é né? muito baixa. Então, sim, a gente acredita que hoje mesmo com volatilidade e tudo, tem um espaço na carteira para a maioria dos investidores de alocar ali entre 1 e 5% de cripto, e a média aqui no Brasil ainda está abaixo de 0,5% da carteira, da penetração na carteira dos investidores. Então você vê que tem um espaço gigante de crescimento. E à medida que cripto vai se maturando como uma classe de ativos, e essa volatilidade vai reduzindo, os investidores vão entendendo melhor a tese, é normal até que essa alocação vá aumentando. Então a gente vê um espaço de crescimento gigante aqui. Instituições financeiras, investidores institucionais, né? São segmentos que ainda nem tocaram e estão começando O agora. institucional nem entrou Nem ainda. entrou, aqui no Brasil ainda nem entrou. Então, Eu vejo muito assim, né? É até uma pergunta um pouquinho mais para frente, né? Dessa parte regulatória, mas talvez a gente encaixe ela aqui agora. É,
Porque o que eu vejo muito assim da gente que atende o cliente na ponta, né? Tô toda hora ali escutando, né? É, o começo da cripto ali foi tão volátil o negócio, né? E foi tanta gente falando Uhum. que se tiver os apaixonados, né? Que é aquela minoria ali, e a turma dá um pé atrás, né? Eu acho que é o ponto que foi se regulando, as pessoas foram conhecendo, eu acho que essa penetração ela vai aumentando naturalmente, né? Só que aí às vezes acontece também, né? Esses momentos de volatilidade que dá uma pancada ali e a turma Exato. que aplicou errado, né? Pensando o seguinte, pô, é um pedaço pequeno da minha carteira, pensando aí no longo prazo, em criar riqueza, né? Exato. Mas pensando nisso, assim, o que é a tua ideia, assim, do que você acredita, pensando o seguinte, a cripto ela é melhor sendo regulada ou numa liberdade total? Olha, depende da aplicação e depende do uso. Então, assim, você pode pensar. Cripto é uma tecnologia, tá? Cripto é enfim, é uma invenção da humanidade, né? Uma tecnologia que pode ser utilizada para o bem, pode ser utilizada para o mal, pode ser utilizada para aplicações financeiras, pode ser utilizada para jogos, né? Então, assim, cripto é regulado, tem que ser regulado, depende da aplicação, né? Depende do contexto. Então, se você está falando, por exemplo, de cripto como um ativo financeiro, como uma gestão de investimento, isso precisa ser regulado. Agora, você está falando como um colecionável de um jogo, você não precisa necessariamente de uma regulação para aquilo. Então, cripto é uma tecnologia, é igual falar da internet, né? A internet é uma tecnologia. A internet tem que ser regulada? Cara, depende, qual aplicação, né? Você está falando de uma Mas no aplicação mercado financeira. financeiro, você é a favor. Sim, no mercado financeiro precisa ter uma regulação, porque você precisa ter. Os investidores institucionais eles precisam ter clareza regulatória para se E envolver em aonde esse qualquer. mercado mudaria muito, né? Quando o institucional Exatamente. entra pesado ali. Não, bem Exatamente. bacana. Eu sou muito fanático da parte de tokenização. Uhum. Para mim é uma coisa assim que, cara, é bizarro quanto isso faz sentido e muita gente. Até é legal escutar um pouquinho a sua Sim, explicação, sim, né? Para a turma, se você puder explicar um pouquinho sobre claro. a tokenização, mas na minha cabeça, assim, é um negócio que é fenômeno e que se tivesse players dando solidez por trás desses tokens, assim, de tudo que você pode fazer, cara, isso faz muito sentido, né? Sim, Aí sim. fala pra turma aí, dá uma explicaçãozinha Claro. você que é o técnico da É, história aí. Então, assim, tokenização, eu acho que a forma de pensar é o seguinte: pensa no conceito de propriedade hoje, de ativos financeiros e não financeiros. O que é a propriedade? Você é dono da sua casa, dono do seu imóvel. Significa que você tem um pedaço de papel que tem uma escritura ali dizendo que você é o proprietário daquilo. E esse pedaço de papel está lá no cartório. Né? E sempre que você vai transferir, vai comprar ou vender o imóvel, você tem que ir lá no cartório fazer aquele registro ali. Ah, isso é, beleza, com imóveis, carros e assim. Ativos financeiros, quando a gente pensa em ações, por exemplo, a B3 tem uma depositária, que nada mais é do que um grande cartório, que tem o registro de todas as ações que estão listadas lá. Então, sempre que eu compro uma ação de você, no final, né, do D+2 ali, a B3 vai lá e vai mudar o título de propriedade de um para outro. E isso é tudo uma atividade muito manual e com vários erros. E quando você pensa, por exemplo, nas instituições financeiras, quantas pessoas vivem em torno de fazer reconciliação? Né? Assim, simplesmente garantir que as operações enfim, que a sua contraparte fez, né? Assim, o Estado, no final, é o mesmo do que as outras contrapartes. Isso tudo porque o sistema é muito ineficiente, né? E muito caro de operar tudo isso. E quando você pensa em aplicações transfronteiriças, né? Pensa, por exemplo, numa transação entre o Brasil e a China, fica mais complicado ainda, porque você multiplica o número de cartórios, multiplica as línguas e o dinheiro demora 2 dias para chegar, tem spreads gigantescos. Então, assim, a tokenização nada mais é do que trazer para o mundo digital, trazer para a internet esse conceito de propriedade. Então, ao invés de registrar em papel num cartório, Cartório, você registra numa blockchain. tem. E aí, uma vez que ela está na blockchain, ela pode ser movimentada 24/7 em qualquer lugar do mundo. Então, transferir um ativo daqui para a China pode ser feito em sábado à noite com custo zero, basicamente. Então, você tira todas as fronteiras. Então, talvez uma analogia para as pessoas entenderem imagina a diferença entre o Telegrama e o WhatsApp. Os dois servem a mesma função. Eles servem para você se comunicar, você consegue mandar mensagem para qualquer pessoa no mundo inteiro mandando um telegrama, da mesma forma que você consegue Eu mandar gostei um disso aí, WhatsApp. vou adotar essa daí que eu gostei. Então, assim, do ponto de vista de funcionalidade, Sim. não é muito diferente de um telegrama. O WhatsApp é um telegrama, assim, só que é um telegrama digital que permite que você envie
milhares, milhões de mensagens. Você não está regido, não tem, o custo é zero para você mandar mensagem, então você acaba mandando muito mais mensagem do que lá atrás no Telegram, que a gente é muito restrito porque era caro. A tokenização vai fazer a mesma coisa para qualquer ativo financeiro. Então vai permitir que você envie e receba ativos financeiros e não financeiros com a mesma facilidade que você envia e recebe mensagem. Então, assim, significa que a gente vai transacionar muito mais ativos Muito mais, né? financeiros, vão rodar Não, e muito eu mais. vejo um pouco também, né, da criatividade que ela pode vir a acontecer, né? Por exemplo, hoje, se você de repente compra um imóvel, pô, se você quisesse de repente vender isso para 10 pessoas, que a sua vida ia virar um inferno dentro Sim, do sim, sim, cartório, sim, né? sim. E com a tokenização, imagina, é um negócio que vai ser muito simples, né? Se eu quiser anunciar lá que eu estou vendendo 10 cotas da minha propriedade ali para alguém comprar, vai ser um Sim. negócio muito papum, né? Essa fracionalização que hoje é impossível de fazer pelos custos, com tokenização ela fica trivial, né? Assim, e o outro lado é até mais interessante. Imagina que você é um investidor, que você quer investir em imóveis no Rio de Janeiro. Então você quer comprar, você quer ter exposição ao mercado imobiliário da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao invés de você ter que escolher dois, três apartamentos e ter uma carteira ali que você vai ter que manter esse imóvel e tal, você pode comprar 1% de 100 apartamentos. 100 apartamentos. E aí você não é responsável necessariamente por manter, você vira um cotista de um fundo imobiliário cujo... Que compra um apartamento, só que simples, né? Exatamente, só que hoje para você fazer um fundo imobiliário para um apartamento é inviável, a conta não fecha. Com tokenização, você pode transformar o seu apartamento num fundo imobiliário. Cara, eu acho foda, assim. E agora voltando um pouquinho lá para a Hashdex, cara, como foi, né, que assim, né, o cripto teve um boom, né, 2021 lá subiu pra caramba, 2022 tomou uma porrada para baixo e depois agora foi se estabilizando, né, novamente, assim, como foi para você ali? Você chegou a ficar preocupado? Você achou que a Hashdex pudesse não continuar ali, porque no mundo de criptomoedas foi uma porrada bem forte, né? O que foi teu pensamento naquela época, naquela hora? Olha, Ou era muito claro a visão de longo prazo, você estava tranquilo? a gente tinha uma visão de longo prazo muito, muito clara e a gente já tinha passado por isso antes, né? Esses ciclos do mercado, eles acontecem desde 2011, 2012. A gente tem esse período de euforia e depois uma correção relevante no mercado, e aí depois o mercado fica de lado um tempinho e vem um outro ciclo de euforia. Isso não é exclusivo de cripto, né? Qualquer nova tecnologia passa por esses ciclos. Quando a gente olha como foram as ações da internet nos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente vê a mesma coisa. A ação da Amazon, por exemplo, ela passou por esses ciclos também umas 5 vezes até se consolidar no patamar que está hoje. Então a gente tinha essa clareza de visão, essa convicção de que isso, né, assim, faz Normal, parte, faz era parte do jogo. esperado assim, o interessante é que os topos e os fundos são ascendentes, então a amplitude é muito alta, ele sobe muito, depois cai muito, mas quando você pega o vale atual, ele é muito maior do que o vale anterior, né, do que o fundo do ciclo anterior. Isso se manteve ao longo do tempo. Então a gente, assim, de uma certa forma, a gente via aquilo com uma certa naturalidade, que era esperado acontecer. Agora, obviamente, a gente está rodando um negócio cuja receita depende 100% do preço de cripto. Então, a Hashdex tem 5 bilhões de reais sobre o IOM. Se cripto cair 50%, né, esse patrimônio, ao invés de 5 bilhões, vira 2,5. Se a gente recebe X% como uma taxa de administração, a receita cai totalmente. Então, assim, quando o cripto sobe 100%, nossa receita sobe 100%. Quando o cripto cai 50%, 60%, nossa receita cai 50%, 60%. Então, gerenciar um orçamento, né, gerenciar o crescimento da empresa quando você tem uma incerteza gigante da receita, é um desafio gigante para a gente. E é um desafio até hoje, faz parte da classe de ativos que a gente escolheu empreender. Então, assim, eu diria que o processo de fazer orçamento na Hashdex é um processo muito mais complexo do que em qualquer outra empresa. Mas é isso, a gente tem essa convicção de que faz parte, a volatilidade faz parte da classe de ativo e a gente tenta planejar de forma muito conservadora. Justamente por essa volatilidade, a gente não conta com a receita antes de ter apurado, né? A gente prevê cenários bem conservadores, bem mais conservadores do que o que de fato a gente acredita, justamente para manter a saúde financeira da empresa. Pô, legal. E agora pensando um pouco, né, no cliente ali, que às vezes aquilo que você estava falando, né, a penetração muito baixa e a turma sempre acha às vezes que é especulação ou que é de cassino, né? Você aplicar em criptomoedas ali. O que você acha que falta ali para a gente passar essa educação para o cliente final? Assim, tem alguma coisa que a Hashdex ou você vê alguma outra empresa fazendo no mercado e que isso possa contribuir para essa educação? Eu fico lembrando, né?
Só para te dar um paralelo também, quando eu comecei há 13 anos atrás, eu estava no banco, pedi demissão para abrir a empresa, o escritório de investimentos, e as pessoas não faziam a menor ideia que era a XP, sabe? Uhum. Ah, a XP era aquela do Ike Batista. Eu falei, não, você tem que explicar que o X do Ike era no final, do XP no início, né? Eram formulários de 50 páginas para o cliente assinar, era um terror, né? Sim. 2013. E foi muito por causa do projeto da parte educacional, sabe? Eu me lembro que eu ia no cliente, eu não falava de XP e de investimento. Eu ia com ele numa palestra, que eu chamava o braço direito financeiro do cliente, o médico Uhum. das finanças. Uhum. Eu ficava falando 1 hora de o porquê é importante ter alguém te assessorando, Assessor. e depois eu ia falar, né? E eu vejo que assim, aí acabou que esse movimento de muitos assessores falando isso foi proliferando por aí, né? E na cripto eu vejo que assim, é uma galera muito apaixonada, que aquilo vive aquilo, mas não tem um processo educacional de ampliar para Sim, aquilo, né? O sim, pessoal fica muito nas comunidades só do cripto e tal. sim. Eu acho que falta um pouquinho dessa educação financeira, queria te escutar. Isso é um pouco da missão da Hashdex, né? Como um gestor especializado em cripto, a gente só vai crescer se Se é o mercado aumentar, se o né? mercado aumentar. E assim, hoje a Hashdex tem mais de 70% do mercado de gestão de criptoativos aqui no Brasil. Então, assim, a gente não tem espaço para crescer do ponto de vista de concorrência, né? Penetração, não Assim, a tem gente tem mais que o que crescer o fazer. bolo, a gente precisa crescer o mercado. Então, muito do que a gente faz é educação, né? E a educação, justamente tirando um pouco da especulação, tirando um pouco a compra aqui que você vai ficar rico rápido, que cripto vai dobrar, né? Que é muito do que você ouve na internet, né? Que você tem essa Não essa tem onda jeito, de né? Não é à toa especulação. que no Brasil, todo brasileiro tem esse mal, né? Eu não sei se é só o brasileiro que quer ganhar dinheiro fácil, né? Não é à toa que você vê quantas pirâmides tem no Brasil aí Exato. e as pessoas continuam caindo, né? E agora com as bets, né? Então É, até acho que assim, um lado positivo, se é que tem um lado positivo, é que as bets reduziram um pouco a especulação em cripto aqui no Brasil, porque aquele investidor aquele especulador que tem essa tendência, né, que quer ficar rico rápido, que tem essa ambição de ficar rico rápido, acabou indo para as bets ali. Mas assim, em cripto a gente tenta tirar um pouco desse caráter especulativo, ficar falando muito de preço ou de apreciação, e tentar fazer com que as pessoas entendam a tecnologia, né? E entender principalmente o benefício da diversificação da carteira, que é um conceito assim mais para investidores profissionais, né? Assim que normalmente a gente lida com alocadores, e a gente tenta trazer isso para os investidores, né? Para pessoa física ali, eles entenderem que assim não é para comprar 20%, 30% da sua carteira de cripto, não é, sabe, não é o que vai te resolver do dia para a noite, mas se você colocar uma alocação pequena na carteira e estiver montando um portfólio de longo prazo, isso tende a beneficiar muito a performance da sua carteira como um todo. Então, é isso que a gente tenta fazer, educação, e concordo 100% contigo, assim, eu acho que foi o que fez a diferença na XP e na criação do modelo de assessor de investimento aqui no Brasil, né? Foi educação financeira, e eu acho que essa é a toada que a Hashdex acredita muito e que a gente investe bastante. E aí, dentro do seu pensamento, né, já que aqui você precisa aumentar o volume de mercado também no Brasil, mas eu li que vocês estavam também nos Estados Unidos, na Europa, faz parte dessa expansão, também pensando em regionalizar lá, crescer lá, para também não ficar dependendo só do mercado brasileiro aqui, né? Exato, então eu te falei, a gente tem dois pilares, né, grandes de crescimento. Um é aqui no Brasil, expandir esse mercado, né, crescer esse bolo aqui, e o outro é o internacional. E aí no internacional a gente tem investido bastante em crescer no mercado americano, né? Então a gente lançou aqui no Brasil o primeiro ETF de cripto no mundo, lá nos Estados Unidos a gente lançou o primeiro ETF de índice de cripto no mundo, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já tinha, mas a gente lançou o primeiro lá nos Estados Unidos ano passado, que é a mesma estratégia do nosso ETF mais bem sucedido aqui no Brasil, que é o Hash 11, né, que é um ETF que compra um índice amplo de criptoativos, né, que é justamente esse veículo que a gente acredita que é o melhor para os investidores que querem diversificar, né, aqueles que querem ter uma alocação para o longo prazo, sem ter que escolher ou especular dentro de cripto. E a gente lançou esse ETF lá, e agora a gente tem um time de distribuição lá nos Estados Unidos que hoje já é maior do que o time que a gente tem aqui no Brasil, e a gente tem expandido bastante lá. E é impressionante, né? Quando você vai para os Estados Unidos, assim, é tudo muito grande, né? O mercado dos Estados Unidos é gigantesco. Louco, né? Assim, quando a gente... Assim, a grande diferença lá é que cada região, assim, cada estado é muitas vezes maior do que o Brasil inteiro, o mercado de investimento do Brasil inteiro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na divisão, quantos vendedores a gente vai colocar e como a gente vai dividir o território, aqui no Brasil
é Rio-São Paulo, né? São Paulo, né? 60% do mercado é São Paulo, tem um pouco ali Rio, no sul, em Minas, e o resto do país acaba ficando bem subpenetrado. Lá nos Estados Unidos não tem isso, você precisa ter uma distribuição geográfica muito forte, porque as regiões são muito ricas. Então, assim, é um mercado gigante, o mercado de ETFs lá é literalmente 1000 vezes maior do que o mercado brasileiro. E assim, nesse mercado de ETFs de cripto, né, que é onde a gente se especializou, é um mercado que está em franco crescimento. Pô, que legal. E é bizarro, assim, né? Eu tenho a oportunidade de ir para os Estados Unidos com frequência também, e fui lá de um convite de um parceiro nosso para ver o Miami Open, e eu tava, cara, assim, num canal ali de Miami, num restaurante chamado El Cielo, um restaurante colombiano novo, e eu tava jantando, assim, com os amigos, e a janela tava aberta pro canal, e eu tava de frente, né? Cara, Samir, assim, é impressionante, assim, em uma hora, não tô brincando, cara, passaram mais de 50 barcos de 100 pés, assim, cara, é louco, né, o que tá acontecendo, e eu vi que a turma de cripto também se mudou tudo, de tokenização, a turma mudou toda pra Miami, né? O que você acha que aconteceu? Você sabe de alguma coisa? Assim, eu sentia a turma, todo mundo que é relevante de mercado hoje, internacional na parte de cripto, a turma foi para Miami. Você sabe por quê, não? Acho que teve um movimento forte ali depois do Covid. Né? Lembra assim, no Covid, Nova York foi basicamente esvaziado ali, né? Ninguém queria ficar em lockdown no meio do inverno, com a cidade toda assim. Nova York, o legal de Nova York é estar na rua, é curtir a cidade fechou inteira. Então muita gente acabou migrando para o sul, principalmente para a Flórida e para o Texas ali. Onde o clima era melhor, e tinha mais espaços abertos ali, né? Então, assim, teve uma migração grande de Nova York para a Flórida e para o Texas, no momento em que, de uma certa forma, os governos também do Texas e da Flórida eram governos mais republicanos, mais liberais ali, que acabaram, né, tendo uma postura mais pró-cripto para receber esses empreendedores. Enquanto empreender em Nova York ou na Califórnia, se você trabalhava com criptoativos, era muito difícil. Lá na Flórida, o governador lá resolveu abrir as portas e receber os empreendedores. Então isso acabou criando um movimento forte ali Que legal. de tecnologia em geral, mas de cripto em específico ali em Miami. Entendi. E agora, falando um pouquinho de você, Samir, até estranho saber chamar alguém de Samir, né? Assim, é estranho, né? Porque a gente não encontra muito, Exatamente, né? E o meu exatamente. É ainda difícil com achar um Y, xará, né? né? Aham. É estranho chamar alguém de Samir ali. Falando um pouquinho agora de você, né? Se você pensasse lá em 2016, você começou a querer participar disso e fundou lá em 2018 a Hashdex. O que você vê que é uma surpresa para você hoje? Tem alguma coisa assim que você olha lá, você imaginou que você chegaria, que vocês já estariam por dominar 70% do mercado de qualquer coisa importante pra caramba, é super orgulhoso, né? O que você imagina assim? Olha, lá em 2016, o que me atraiu para cripto foi menos a especulação ali e todo o potencial de valorização, isso obviamente é legal, mas na época eu estava trabalhando no mercado financeiro e eu sou engenheiro de computação. Né? E assim, eu estava trabalhando especificamente num projeto para criar uma nova bolsa aqui no Brasil, uma nova infraestrutura de mercado. E aí eu vi lá atrás que com cripto a gente podia criar essa infraestrutura de mercado de forma muito mais eficiente. Né, que justamente com tokenização, com stablecoins, a gente não ia precisar de uma estrutura legada como a gente tem hoje, depositária, de clearing e tal. Então foi isso que me atraiu em cripto um pouco, assim, cara, esse mercado, né, vai evoluir para isso, né, para ativos tokenizados e tudo. Só que estamos aqui já, né, mais de 10 anos depois e Vai passar rápido, né? foi exatamente 10, e assim, eu esperava que isso ia acontecer muito mais rápido, mas assim, a gente vê que as coisas levam tempo, né? E demoram para maturar mesmo. E agora que a gente está começando a falar de tokenização e da evolução desse mercado. Então, acho que o que é legal de ver agora, quando a gente vê o mercado de cripto, é que finalmente aquela visão que me trouxe para cripto lá atrás, em 2016, está virando realidade agora. Né? Você vê todas as grandes instituições financeiras aqui no Brasil e no mundo estão explorando tokenização. Isso veio para ficar, né? Em alguns anos, né? A infraestrutura do mercado inteiro vai estar tokenizado, e isso não é o Samir falando, não é o Samir de 2016 que era empolgado com cripto. A gente vê, né, o Larry Fink, ele, o CEO da BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo,
fala sobre isso, o CEO do JP Morgan fala sobre isso. Então, assim, você tem os grandes CEOs das maiores instituições financeiras do mundo estão falando que o mercado financeiro vai ser 100% tokenizado. O regulador americano tem falado disso. Então, assim, finalmente chegou aquele momento que eu esperava ali há 10 anos, né, para esse mercado. E da Hashdex eu acho que é isso. A gente tem muito orgulho do que a gente construiu até aqui, mas também aquela humildade de que a gente está só começando. Esse mercado está no começo, ainda está na infância e a gente tem muito espaço ainda para percorrer. Não, e pô, é muito legal. E a gente, como né, empreendedor ali, às vezes, é por isso que eu falo muito esse negócio da foto do filme, né? Uhum. Porque você vê, é tudo uma trajetória de longo prazo, né? Sim. Pô, a gente começou a empresa em 2013, a gente foi ver um crescimento de verdade, assim, em 2020 e 2021. Sim. Então você fica ali quase 10 anos ralando, né? Com a Hashdex foi a mesma coisa, a gente criou em 2018, obviamente a nossa expectativa, né? A gente lançamos o primeiro fundo em setembro de 2018. A gente tinha expectativa de chegar a R$ 1 bilhão em um ano. Quando bateu um ano, a gente tinha talvez uns 10 milhões de reais. Então, e assim, significa que falhou, aí você, como empreendedor, né, a gente fica, caramba, o que eu estou errando, por que não está crescendo? Mas não, você está plantando, né? Você está plantando a semente e aí em algum momento o negócio vira. Então, pra gente, foi de 2018 até julho, talvez ali de 2020, né? Foram 2 anos em que a gente só plantou e não colheu nada, assim, o crescimento não vinha, a atração não vinha, e a partir de 2020, ali, meados de 2020, a gente começou a ter um pouco mais de tração, aí em 2021 conseguimos lançar o ETF, aí o negócio decolou, assim, é interessante perceber também como, à medida que a gente vai evoluindo nessa trajetória, né, de criar a empresa, os desafios também vão aumentando, e essa sensação de que será que a gente vai conseguir, se a gente vai chegar lá, ela está sempre aqui. Então hoje, por exemplo, o nosso desafio é esse, é o mercado americano, um mercado gigante, muito competitivo, e que a Hashdex é um player pequeno, brasileiro, a gente está tomando risco, né? Estamos investindo bastante. Então, será que vai dar certo? Como é que mas isso que é o legal do empreendedor, né? Exato. É isso que o meu objetivo do podcast é um pouco disso, sabe? Fazer as pessoas quererem mais, né? Porque isso acontece naturalmente, né? Porque tem um ditado que eu falo também assim, empresa que não cresce desaparece, né? Exato. Então você tem que estar sempre crescendo e isso é uma coisa que dá uma satisfação, um orgulho pra caramba. Tem que estar sempre crescendo, mas leva tempo, né? As coisas levam tempo para acontecer. E assim, enquanto você está plantando, a sensação é de que você não está evoluindo. Então você tem que ficar muito ligado de será que eu estou plantando as sementes certas, né? Será que a gente está de fato construindo algo ou só estou patinando, né? Essa diferença entre você estar construindo raízes sólidas ali para depois vir um crescimento, ou você está patinando, é uma diferença muito sutil que você não vê no dia a dia. No dia a dia. Você tem que dar um passo atrás e pensar se você está criando raiz ou se você está patinando, né? Pô, muito legal. E pensando no seguinte, né? Tem alguma coisa que você possa contar pra gente dessa sua trajetória de empreendedor aí, que já tem um tempão, né? Que você, sei lá, ou você pensava assim, pô, esse negócio não sei se vai dar certo e deu alguma coisa que você estava muito seguro que ia dar certo e deu errado? Porque a gente acaba passando por tanta coisa ali. Assim, um grande exemplo é o próprio Hash 11, né? Assim, o fato de a gente ter lançado esse primeiro ETF. Mas foi um sucesso, você não esperava. Foi um sucesso tremendo, mas antes dele ser um sucesso tremendo, a gente tinha aquela dúvida ali, não, assim, o regulador nunca vai aprovar, a CVM não vai aprovar isso aqui, será que vai? Então ficava aquela dúvida, você tinha um ceticismo na empresa, eu particularmente era um dos céticos, né, assim, a gente estava trabalhando para construir, mas eu estava ali, cara, a gente está tomando um risco aqui, eu acho que a CVM não vai aprovar, e aí, assim, muito mérito do Marcelo, do Bruno Souza, né, assim, nossos sócios que tinham essa crença muito forte de não, vai dar certo, esse otimismo, né, assim, de que vai funcionar. Então, assim, você vê o nosso projeto mais bem sucedido, antes dele virar um sucesso, tinha ceticismo dentro da empresa, tinha, assim, discussões de, cara, será que a gente deveria estar fazendo isso mesmo, ou fazendo outras coisas? E a gente teve outros projetos também, de fundos que a gente lançou e tal, que a gente achava que ia ser um tremendo sucesso e não deu em nada. Então, assim, acho que isso faz parte, aí eu acho que esse também é o lado bom de você ter bons sócios, né? De você estar perto de gente boa, tá perto de gente otimista, né? Mas todo empreendedor tem que ter um pouco, né? Que senão não vai pra no Brasil hoje, você pensa, né? A taxa de juros gigantesca como essa, o país endividado pra caramba, né? Se não for otimista, não sai do lugar. Sai de casa, não, né, exatamente. Bom, muito legal. E assim, tem alguma coisa, como que você gostaria que... Você acha que o mercado enxerga a Hashdex como que ela é?
Tem alguma coisa que te incomoda? Eu vou te dar um exemplo daqui do nosso, tá? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Eu fico puto pra cacete aqui, que as pessoas quando entram no escritório, elas tomam um susto. Oh, não sabia que vocês eram tão grandes e tal, sabe? Então, é um negócio que me incomoda pra caramba. Eu já falei com a assessoria de imprensa, já falei com todo mundo. Falei, caralho, pô, todo mundo que entra aqui vai fazer o tour e tal. Eu falo, caramba, vocês são grandes, né? Tem alguma coisa que você acha que o mercado não te enxerga, que te incomoda? Com relação a hashtags, Ou você acha, talvez vocês dominam já 70% da classe do market share do Brasil. É difícil já não entender um pouco quem vocês são, né? eu acho que, assim, talvez esse ponto que você colocou seja interessante, assim, as pessoas acham que a Hashdex talvez, assim, muitas pessoas acham que a Hashdex é maior do que ela pelo sucesso do Hash 11, né, e principalmente no segmento específico de quem é profissional do mercado financeiro. Mas eu acho que uma coisa boa também é o nome, sabia? Vocês acertaram muito no nome. Eu acho que o nome é um nome que pega muito rápido, né? Sim, acho que isso ajuda também. Então, assim, a Hashdex hoje, e principalmente eu acho que por conta do Hash 11, do sucesso que a gente teve aqui, as pessoas acham que ela é muito maior do que ela realmente é, né? A gente tem um time de 60 pessoas, né? Estamos espalhados pelo mundo ali, mas assim, é um time pequeno e que a gente tem muita ambição pela frente, né? Assim, acho que tem muita coisa para conquistar ainda. Pô, que legal. E agora, Samir, cara, novamente, é muito estranho, cara, sério, é muito estranho. Samir, eu quero fazer um bate-bola contigo sem pensar, tá, cara? Tá. Sem pensar, tá? Bitcoin ou índice diversificado? Índice. Volatilidade ou regulação? Volatilidade. Ouro físico ou ouro digital? Digital. Short term ou long prazo? Longo prazo. Longo prazo. Risco ou proteção? Depende da carteira. Depende do perfil, depende do momento. Eu acho que ambos são válidos dependendo do seu momento. Razão ou intuição? Razão ou intuição? Também é um balanço importante, mas acho que para o empreendedor tem que ter intuição muito forte. Controle ou delegar? Delegar para gente boa. Legado ou resultado? Legado ou resultado? Resultado. Boa. Maravilha, cara. Samir, a gente está chegando aqui no final de uma mesa de sócios, mas antes eu queria te fazer uma pergunta aqui. Me veio até a cabeça aqui lendo uma coisa sobre você que eu tinha esquecido de comentar. Você fala muito que a criptomoedas é o ouro digital, não é isso? Explica pra gente um pouquinho antes desse negócio. Essa é a tese específica do Bitcoin, né? Assim, a gente tem uma tese que o Bitcoin é uma reserva de valor digital emergente, né? Ou seja, ele tem características de uma boa reserva de valor, tá? Mas ele ainda está muito cedo, a sociedade ainda não se acostumou com esse conceito de reserva de valor digital. E o que a gente acha é que ao longo do tempo, à medida que cripto vai se maturando e vai ficando mais normalizado e mais regulado, com penetração maior, e à medida também que a gente tem um shift geracional, porque se você pega, por exemplo, as gerações mais novas, né, a geração, né, os investidores abaixo de 30 anos, eles muitas vezes investem mais em cripto do que em ativos tradicionais. Quando essa geração, à medida que ela vai envelhecendo e vai tomando posições, né, de tomada de decisão e vai virando dona do patrimônio, né, você tem uma herança ali que vem para a próxima geração, para essa geração o conceito do Bitcoin como ouro digital vai ser muito mais natural do que para a geração mais antiga. Então a gente acha que o Bitcoin está construindo esse caminho para virar um ouro digital, né? Você tem o mesmo valor que o ouro tem para a nossa sociedade hoje, mas dentro de um mundo do meio digital. Pô, legal. E eu vou te deixar um dever de casa para nós dois aqui, que é o seguinte, pensando na gente melhorar essa educação dos clientes na parte de criptomoedas, que é o seguinte. A Investmart hoje ela está abrindo escritórios dentro de faculdades. Então a gente já está na Uniswan, na Unicarioca e vai abrir na Estácio agora, né? Então você plantando ali a educação na base, né? Legal. E a gente tem que pensar depois em montar um curso junto. Com certeza, conta com a gente. Para entregar para esses alunos, Sim. porque eu acho que a gente plantando para essa turma de 18, 19, 20, 22 anos, daqui a pouco a gente vai colher os frutos. Conta com a gente. A gente tem cursos criados já sobre isso, a gente participa também em algumas universidades, então, pô, maravilha. Convite aceito, vamos fazer um curso. Então, fechado. É um prazer. Samir, muito obrigado, cara, parabéns Obrigado, pela Hashdex, por mais $1 bilhão, 70% do mercado brasileiro na parte de criptomoeda, esse ETF que bombou aí, fico, parabéns, orgulhoso de ver o que vocês estão construindo aí no mundo, muito obrigado de coração, e mais uma vez, participamos da mesa de sócios, te espero semana que vem,
aonde você vê não só a foto, mas o filme, para você entender tudo que o cara passou, tudo que aconteceu na vida dele, e você saber sempre o seguinte: empreendedor tem que ter persistência, é longo prazo, você vai ter várias quedas no meio do caminho, mas é importante você continuar firme e forte, que o futuro te espera.